Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Emerson para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de iniciar a aula, vou lembrá-los que vocês precisam entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada para, além de você adquirir o seu conhecimento, você também marcar a sua presença. Se você não tem acesso ao Class, não precisa entrar em pânico. Só entre em contato com a sua escola para você pegar as atividades que ali estão disponíveis para você fazer, ok? Na dúvida de alguma atividade, entre em contato com o seu professor, o professor aí da sua escola, para que ele possa te ajudar na resolução das atividades. Joia? Falado o nosso recado, nós vamos ver os nossos objetivos. Vamos lá! Relembrar as características do gênero resenha. Nós já trabalhamos com o gênero resenha e agora a gente vai relembrar essas características. Reconhecer quais foram os argumentos utilizados em uma resenha, diferenciar fato de opinião, localizar informações implícitas no texto e refletir sobre a argumentação. Para nós começarmos, vamos com o quiz. Olha lá. Uma resenha é, letra A, um resumo de uma produção. Letra B, uma avaliação de uma produção. Letra C, uma sinopse de uma produção. Ou letra D, predominantemente descritivo. Então, como que é uma resenha? Ela é uma avaliação de uma produção cultural. O resenhista, aquela pessoa que escreve a resenha, vai fazer essa avaliação, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando nós trabalhamos resenha em outras aulas, nós trabalhamos com as resenhas positivas. Hoje eu trouxe uma para vocês que talvez a gente entenda como uma resenha negativa, ok? Começando, a resenha é um gênero textual que tem por finalidade descrever, analisar e avaliar um objeto cultural. Esse objeto cultural pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, um álbum, uma peça de teatro, um show, ou seja, qualquer coisa ali que envolva a cultura. O resenhista faz uso de argumentos para aprovar ou desaprovar esse objeto cultural. Então, quando os professores pedem para você fazer uma resenha, você pode aprovar aquilo que você viu ou que você leu, ou você pode desaprovar. O importante é que você consiga argumentar, dizer do porquê que você gostou ou o porquê você não gostou, ok? A resenha que eu trouxe para vocês é de uma série. Acredito que vocês já conheçam, ou pelo menos ouviram falar, que é uma série chamada The Witcher. Olha lá, imagine um caldeirão de líquido fervente. Coloque dentro algumas páginas de O Senhor dos Anéis, alguns trechos de Shrek, 1 ou 2 episódios de Galavant e Once Upon a Time, e outras 2 cenas de Game of Thrones. Com essa mistura, você consegue ter uma rápida ideia de The Witcher, a nova série da Netflix adaptada dos livros do polonês, que tem um nome bem difícil, que eu não vou nem dizer para vocês, que hoje já conta com quase 10 volumes entre sagas e histórias paralelas. Esse é o início da nossa resenha. Primeira coisa que nós vamos fazer: qual a estratégia utilizada pelo autor para uma aproximação com o leitor? Então, qual foi a estratégia utilizada pelo autor para se aproximar do leitor? Para isso, você vai reler um trecho da resenha e eu já volto.
Então, conseguiram localizar aí que indicativo que nós temos de aproximação com o leitor? Olha que interessante. O autor faz uso de verbos no modo imperativo. Ó, imagine, coloque, produzindo um sentido de pedido direto ao interlocutor. Lembra quando nós falamos sobre verbos? E das funções do verbo do imperativo era exatamente passar esse sentido de pedido? Então, quando ele diz, o autor, ele escreve, imagine, coloque. Então, é como se ele estivesse falando diretamente com o leitor da sua resenha. Continuando, ainda sobre o mesmo trecho. Em que a citação de outras produções, então o autor cita outras produções, em que a citação de outras produções pode contribuir para o texto? Por que será que ele citou essas outras produções? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito, escreverem no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar por que o autor fez uso dessas outras produções? O que isso pode passar ali para a resenha? Que ideia que isso traz? Mais do que a ideia da própria resenha da série, o The Witcher. Então, ele citou filmes, né? Citou outras séries. Mas por que isso acontece? Olha só, ao fazer uso de outras produções, o autor do texto revela possuir uma bagagem de conhecimento sobre o assunto. Então, para ele fazer a resenha dessa série, né, da The Witcher, ele utilizou outros nomes que possuem ali uma certa relação com essa mesma série. Então, ele já traz para sua resenha, ele já demonstra para o leitor essa bagagem de conhecimento. Continuando, estrelada por Henry Cavill, que ele é conhecido por interpretar o Superman, a série pode até ter seus momentos mais inspirados, mas a mistura acaba descambando para o humor involuntário. Essa é a opinião do nosso resenhista. Um texto estapafúrdio, interpretações dignas do Framboesa de Ouro, uma história incompreensível e um mar de personagens de nomes impronunciáveis transformam cada episódio numa epopeia deslocada, onde você sequer entende quem é quem ou para onde cada um está indo. Lembra que lá no início da resenha ele já trazia que era para você colocar tudo isso num caldeirão? Então essa mistura, de acordo com o nosso resenhista, deu este resultado. Nós vamos reler. Interpretações dignas do Framboesa de Ouro.
Olha que informação que ele traz. O autor faz uso do prêmio Framboesa de Ouro para adjetivar a interpretação dos autores. Como essa adjetivação se encaixa na opinião do autor da resenha? Então ele traz, né, esse Framboesa de Ouro para falar ali dos autores da série, a pessoa que escreveu a série, e também, claro, para dizer ali das atuações das pessoas nessa série, das personagens. O que será que essa informação quer dizer? Vou dar um tempo para você pensar, escrever a resposta e eu já volto. Então, o que será que esse Framboesa de Ouro contribui para a resenha, para validar os argumentos desse resenhista? Porque lembram que uma das características da resenha é você fazer essa avaliação. De acordo com o que nós estamos lendo até agora, a avaliação desse resenhista é de que essa série não o agradou. E ele faz uso dessa expressão ali, desse prêmio Framboesa de Ouro. Por que será que isso acontece? Olha lá. Ao utilizar-se do prêmio Framboesa de Ouro como referência, o autor demonstra uma crítica técnica. Então, esse Framboesa de Ouro, que é essa premiação, tá? O autor vai demonstrar essa crítica técnica. Pois o Framboesa de Ouro é um evento americano que premia os piores filmes e atores do ano. Então, quando o autor traz essa ideia do Framboesa de Ouro, que são dignas, né? Essas atuações ali são dignas do Framboesa de Ouro, o autor da resenha traz essa ideia de que eles talvez estariam ali nos piores do ano. Então são referências que o autor da resenha vai trazendo de fora
Para quê? Para validar ali a sua opinião a respeito. The Witcher já garantiu sua leva de fãs e provavelmente não vai parar nos 9 episódios da primeira temporada. Desligue o botão do bom senso e assista para se divertir. The Witcher é uma mistória de feitiços, nomes, espécies estranhas e uma história incompreensível que resulta num tipo de filme B-trash, mas entretém sem pretensões. E assim termina a resenha, publicada ali no site Pausa Dramática. De acordo com o que nós lemos, de acordo com o que nós conversamos sobre essa resenha, dos argumentos que foram utilizados ali dessa resenha, vocês vão fazer essa atividade. Após a leitura completa do texto, como você avalia a opinião do autor sobre a série resenhada? Então, tente buscar aí na sua memória tudo que a gente tem conversado nesta aula sobre resenha, da leitura, o que o autor trouxe, como que você avalia essa opinião. Lembram que uma dos objetivos da resenha é avaliar? Então, como será que o autor está avaliando? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram aí buscar na mente de vocês como foi a opinião do autor da resenha a respeito desta série The Witcher? E afinal, será que você já assistiu essa série? Você tem a sua própria opinião com essa série, com certeza. Se você já assistiu, você pode ou não concordar com o autor da resenha. Lembrando que essas resenhas, elas são feitas o quê? Para aquelas pessoas que não conhecem, elas passarem a se interessar ou não. Tanto que o autor traz aqui, ó, bem no final. Mas entretém sem pretensões. Ou seja, ele fala da resenha, mas ao mesmo tempo ele traz ali que entretém. Ele fala das questões técnicas na resenha, mas ele diz que entretém. Então vamos ver o que eu coloquei para vocês. De acordo com o autor, a série apresenta alguns problemas de enredo, né, a história em si, e interpretação dos atores. Então, de acordo com o autor da resenha, esses são os problemas ali, esses pequenos problemas que são apresentados na série. No entanto, ela é suficiente para entreter. Olha só que interessante, porque o autor parece que, ao mesmo tempo que ele traz ali
toda uma mistura de outros filmes, de outras séries em uma mesma série, que a gente tem essa ideia de que ele não gostou totalmente, ele finaliza a resenha dizendo que entretém, certo? Então, ela pode ter uns problemas, mas ela serve para a função, que é a função de uma série, que é entreter ali as pessoas que estão assistindo, certo? Olha só, desligue o botão do bom senso. Ao utilizar-se dessa expressão, o autor, qual ideia ali que o autor traz? Ele utiliza um argumento. Letra B, demonstra um fato. Letra C, opina sobre a série. Ou letra D, contradiz uma opinião. Então, o que será que o autor está fazendo? Olha o que eu trouxe para vocês. Ele opina sobre a série porque ele pede. Lembra lá no primeiro exercício que nós falamos sobre o verbo no imperativo? Então, esse desligue, como se fosse um pedido que o autor está fazendo. Então, desligue o botão do bom senso. Ele dá uma opinião, ele opina. Então, você não vai ali fazer grandes críticas com relação às questões técnicas da série. O que você vai fazer mesmo é assisti-la para entretenimento, ok? De acordo com o nosso autor. Lembrando que é de acordo com o autor. O que aprendemos na aula de hoje? A resenha é um texto argumentativo que mistura resumo, fatos e opiniões. Lembram lá no início, no nosso primeiro quiz, que tinha o que seria uma resenha? A resenha ela apresenta um resumo, mas ela não é somente um resumo daquilo que foi visto ou aquilo que foi lido, certo? As resenhas podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Esta que nós lemos na aula de hoje, ela está mais para desfavorável. O uso de adjetivos e expressões contribuem para compreendermos a opinião do resenhista. Lembra que ele utilizou ali o framboesa de ouro para se referenciar aos prêmios ali dos piores? Então ele dá essa ideia de que a série merecia esse prêmio. Então, esses adjetivos que são utilizados fazem com que a gente consiga compreender a opinião do autor. Eu trouxe para vocês duas séries que foram ali comentadas lá no início da resenha. Ele falou de alguns filmes, do Shrek, do Senhor dos Anéis. Depois ele falou de algumas séries, Falou do Game of Thrones, do Once Upon a Time e do Galavant. Então nós temos aqui, o Once Upon a Time, que era uma vez, vocês possivelmente já conheçam, Ele traz uma ideia bem interessante, que é uma releitura dos contos de fadas. Então, ele vai trazer essa releitura dos contos de fadas, uma coisa assim mais adulta, ele não é tão infantil, adulto, adolescente, ele não vai passar ali a ser tão infantilizado. E também a série Galavant, que ocorre ali numa época medieval, que é ali também comentada pelo autor. Esse Galavant, ele está mais para a comédia, ok? Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!